Boa noite, pessoal. É com grande prazer que a gente faz a primeira reunião aberta do grupo de pesquisa Descolonizando as Relações Internacionais. E justamente por isso, talvez seja importante contar um pouquinho a história desse grupo de pesquisa Descolonizando as Relações Internacionais. Ele nasceu muito vinculado à própria UNILA. Na UNILA nós temos o chamado ciclo comum. Então, todos os cursos têm um conhecimento básico sobre a região latino-americana, tem aula de línguas pelo bilinguismo e também tem um outro eixo chamado filosofia. Então, a ideia é trazer para a UNILA um diferencial com alunos que têm um conhecimento básico da região latino-americana, tem uma perspectiva crítica que a filosofia pode ajudar, e também o bilinguismo, que tendo a língua como um dos instrumentos muito importantes da integração. E dentro dessa disciplina existia uma aula específica sobre independências e pensadores da integração latino-americana no século XIX. E junto com o professor Pablo Félix e com a professora Teresa Speyer, desde 2016 nós fazemos reuniões informais e depois formalizamos o grupo em 2019. Nesse primeiro período de 2016 até 2019, quem coordenou o grupo foi o professor Pablo Félix. Em 2019, eu assumo a coordenação desse grupo Descolonizando as Relações Internacionais e a professora Teresa Speyer assume a vice-coordenação. Esse grupo possui 3 linhas de pesquisa nesse momento. Essas 3 linhas de pesquisa nesse momento são integração contra-hegemônica, teoria de relações internacionais desde a América Latina e suleando o internacional, raça, gênero e classe nas relações internacionais. O grupo ele é composto por mais de 40 membros nesse momento e pessoas de diversas instituições, além da UNILA, a URGS e também a UniOeste, entre outras que com o tempo nós vamos aí divulgando. Então, a partir do amadurecimento dessas nossas reuniões, ficou claro que seria importante talvez a gente ter um maior diálogo com outros intelectuais, com outros grupos sociais, e transmitir essas reuniões abertamente e gerar maior interação com outros grupos de pesquisa e outras pessoas interessadas num tema que é relativamente marginalizado dentro do campo das relações internacionais. E o Descolonizando as Relações Internacionais, ele parte de uma perspectiva que há muitos intelectuais e muitos temas que são colocados à margem do debate das relações internacionais simplesmente pelo seu caráter eurocêntrico. Então, por exemplo, a integração contra-hegemônica trabalha muitos temas relativos a outras formas de integração que não são as formas puramente institucionais, grupos sociais, movimentos sociais, a sociedade civil e outras formas de integração que as teorias do mainstream não dão conta. Teoria de relações internacionais desde a América Latina tratam autores especificamente da América Latina, pensando desde a América Latina, e que muitas vezes não são considerados entre os clássicos aí das relações internacionais. Por exemplo, Simão Bolívar, José Martí, Euclides da Cunha, entre outros. E o último tema, que é bem importante e não menos importante, que é o Suleando as Relações Internacionais, aqui, Suleano Internacional, Raça, Gênero e Classe nas Relações Internacionais, demonstra também essas 3 temáticas, que são temáticas extremamente importantes para entender o sistema internacional, a sociedade internacional, mas que, em virtude de uma hegemonia desse pensamento realista, de um pensamento mais do mainstream, não se toca nesses temas como temas importantes também para as relações internacionais. Então, é com esse objetivo que nós agora tentaremos dar maior
visibilidade para o nosso grupo, e hoje nós começaremos uma série de reuniões abertas. A primeira delas, vamos contar com o pesquisador Edson Santos, que é historiador pela Unifesp, graduando em Relações Internacionais pela UNILA e mestrando em História na UNILA também. Então, é com grande satisfação que eu apresento o Edson e agradeço por ele disponibilizar o tempo dele e a pesquisa dele tão interessante, com a temática Espacio-Temporalidade em las Migraciones, el concepto frente a los hechos. Então, a dinâmica da nossa reunião será uma apresentação entre 30 e 40 minutos, e depois abriremos para as perguntas, que podem ser feitas diretamente utilizando o áudio e o vídeo aqui dentro do Jitsi, né, que é a plataforma que nós estamos utilizando nesse momento, ou também pelo chat, e nós encaminharemos as perguntas para o pesquisador Edson. Então, mais uma vez, agradeço o interesse de todos, sejam muito bem-vindos. E passo a palavra ao Edson. Obrigado, Fábio. Bom, boa noite, gente. Boa noite, professora Tereza, vice-líder do grupo também. Bom, esse texto ele foi escrito em espanhol com a intenção de dialogar com os nossos irmãos, né, latino-americanos, além dos nossos colegas da UNILA também. E espaço-temporalidade em las migrações, né, o espaço-temporalidade nas migrações, procura pensar um conceito, na verdade, planteado por um intelectual colombiano chamado Adolfo Izquierdo Uribe. Foi um texto do Uribe, que também traz no título o termo e conceito, né, espaço-temporalidade, escrito no final da década de 1990, e Uribe procura elaborar a partir de um pensamento epistemológico, né. Ele entende que o conceito espaço-temporalidade pode ser pensado numa relação entre sujeito e objeto a partir de um pensamento relacional. A contribuição desse texto que eu procuro apresentar para vocês hoje aqui é agregar a discussão do conceito de espaço-temporalidade a dimensão da contextualização histórica, né? Então, eu pensei a apresentação do texto, que está dividido em duas sessões principais e uma parte final, que encerra o texto de considerações, e eu pretendo fazer uma projeção aqui para vocês, para apresentar em detalhes. Antes disso, eu faço aqui um itinerário do texto e dessa apresentação também, né? Bom, a ideia do texto é discutir um episódio específico, né, registrado aqui na história local, digamos assim. Nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, reconhecemos a presença da usina hidrelétrica de Itaipu, e esse texto ele recupera a história de implantação da usina hidrelétrica de Itaipu em relação com a construção da usina e a presença dos indígenas Guarani, né, especificamente dos Avá Guarani, né, que ocupavam uma das margens do rio que a empresa canalizou. O deslocamento dos Guarani foi justificado pela construção da Itaipu como um espaço necessário, segundo o discurso da empresa, para a construção do lago de Itaipu, né, para o alagamento. Eles retiraram os indígenas. Então, o texto, ele recupera esse episódio e procura analisar ou avaliar, podemos dizer assim, de que maneira o contexto histórico responde, né, a inquietações ou a problematizações acerca desse conceito de espaço-temporalidade. De uma outra forma, seria o mesmo que dizer como o conceito de espaço-temporalidade pode ser útil para uma análise capaz de relacionar espaço e tempo histórico, né? E na sua singularidade, que é uma análise que se coloca num local, num lugar, numa região ou território, e aí o texto do Milton Santos, né, a natureza do espaço é uma das referências principais para a discussão dessa ideia de espaço. Como essa análise pode ser feita em um território transnacional, ou seja, é comum que análises políticas, sociológicas e até mesmo históricas, né, considerem o espaço nacional para aquilo que elaboram, né? Então, uma das contribuições que eu acredito que esse conceito pode nos dar é uma análise transnacional a partir do caso que ele releva, né? Então, as migrações Guarani, elas têm uma bibliografia enorme, né?
tanto uma bibliografia produzida por especialistas no campo da arqueologia, no campo da antropologia, como também da historiografia, da sociologia e até mesmo da ciência política. A própria questão, o próprio tema das migrações costuma ser um problema interdisciplinar, né? Ou seja, é matéria de concentração de especialistas de várias áreas. E as migrações guarani têm um componente particular, se considerado em vista de outros tipos de migração, que é a historicidade do movimento migratório guarani, né? O Bartolomeu Meliá discute a permanência da questão das migrações na cultura guarani. Ele diz que existem culturas ou povos guarani que sempre migraram, né, pelo território. Embora exista também alguns que nunca migraram e que permaneceram no território e que resistem no território onde estão até os nossos dias, né? Então, esse episódio de remoção ou deslocamento dos Avá-Guarani da região onde hoje se encontra instalada a usina de Itaipu, ela considera, nesse texto, o modo de produção capitalista, né? Visando uma das finalidades, se não a finalidade principal da geração de energia, levado a efeito pela Itaipu. Além do modo de produção capitalista no território da fronteira trinacional, o texto releva também alguns aspectos do regime democrático durante os anos 70, né? E, digamos assim, a década de 1970 e até início dos anos 80, né? Considerando que a Itaipu foi inaugurada no início dos anos 80. Embora essa fase de implantação da usina já tenha ocorrido, já é uma fase superada, o problema que atinge o povo guarani, a Avá-Guarani, permanece, né? Vocês podem fazer uma busca aí na imprensa nas notícias da imprensa mais recente, assim, que noticiaram, que divulgaram, que informaram sobre o andamento desse assunto. A questão da reivindicação do direito à territorialidade dos Avá-Guarani continua em debate no Supremo Tribunal Federal, né? Então, bom, feito esse itinerário, eu destaco agora as fontes, né? Além da bibliografia de apoio, eu uso como duas fontes principais um documentário produzido pela Carolina Kroll, um documentário que se chama Guatarrá, e uma reportagem produzida por uma página eletrônica chamada The Intercept, né? E a reportagem é escrita por Amanda Audi. Bom, essas são as fontes principais, eu vou agora projetar para vocês aqui, em alguns detalhes, essa apresentação. Eu acho que não vou precisar dos 30 minutos, não é isso? Acho que 30 minutos que eu tenho para falar, inclusive porque eu acho que vai ser mais legal aproveitar esse tempo para o debate daquilo que eu estou colocando aqui, do que interessar vocês discutir também. Então, vou ver aqui como eu faço para compartilhar a apresentação que eu preparei para vocês, tentando facilitar um pouco o acompanhamento dessa exposição do texto. Vocês visualizam aí na tela de vocês a apresentação? Não. Para mim aparece. Para mim também está aparecendo. Aqui também. Bom, pode ser que... Tá abrindo. Não, Edson, pode seguir. Para algumas pessoas pode demorar, mas está tudo certo. Pode seguir, que a maioria está conseguindo ver. Bom, aqui eu faço uma apresentação breve das fontes, eu vou voltar às fontes ao longo dessa apresentação do texto, né? E são essas as fontes principais que estão em destaque aqui, né? O documentário... Perfeito, segue em frente. O documentário da Clarissa Knoll e a matéria do The Intercept. A estrutura do texto procura recuperar parte do pensamento histórico-dialético ou dialético-histórico, né? Ligado ao pensamento do materialismo histórico e dialético planteado por Marx. E aí as referências que eu aproveito para elaborar esse artigo, assim como todos os argumentos que estão presentes no texto, elas estão disponíveis na nossa pasta lá junto com esse texto, né? Todos os textos que eu tenho digitalizados já estão lá disponíveis, alguns que eu não digitalizei porque eu aproveitei do próprio acervo da biblioteca da UNILA, né, Biblioteca Latino-Americana. Como durante esse período de pandemia a biblioteca está encerrada, eu não pude
disponibilizar aqui para vocês os outros textos. Então, a estrutura do texto é essa aqui, simplificada em 3 passos, né? Qual a tese do texto que eu procuro apresentar? Bom, é de que o conceito de espaço-temporalidade serve para análise das modernas ações humanas, ou das sociedades modernas, né, que resultam na produção do território ao largo da história, né, ao longo do tempo. O que eu chamo aqui de antítese é como o episódio da remoção ou do deslocamento dos Guarani responde a um imperativo do modo de produção capitalista, simbolizado, representado, digamos assim, com a instalação da empresa da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, essa antítese é a necessidade ou o imperativo da moderna produção do território, está sempre em atualização, resultando, nesse caso específico, né, no deslocamento dos indígenas Guarani. Né? E aí que eu ponho destaque de maneira não pacífica ou violenta, porque as fontes destacam um conflito de interesses entre os 2 grupos, aí, o grupo responsável pela implantação da usina hidrelétrica de Itaipu e o grupo responsável pelas negociações ou diálogo por parte dos Avá-Guarani com a Itaipu. O que eu chamo aqui de síntese nesse terceiro passo da estrutura do texto é um convite à discussão e ao debate sobre modelo de democracia pautada pela construção efetiva de poder popular. Né? Bom, quais são os principais argumentos do texto? Vocês que leram o texto, que já conhecem o texto, isso aqui está para recuperar um pouco, de maneira geral, aquilo que o texto elabora e como esses argumentos aparecem desenvolvidos ao longo do texto, né, nas seções em que ele está distribuído lá. Bom, são 3 os principais argumentos que eu destaco aqui, né? O desenvolvimento antidemocrático está associado com medidas liberais e a profundas desigualdades sociais existentes nas regiões periféricas, né? É um argumento que eu desenvolvo a partir do pensamento do Furtado, embora o pensamento do Celso Furtado esteja mencionado em uma das seções, que é aquela da consideração do texto, das considerações do texto, né? O segundo e principal argumento é a negação e a violência praticada contra os Guarani em seu território, enquanto uma prática associada com a declaração heterônoma das autoridades de que os indígenas seriam mestiços, o que não equivale a ser indígena, propriamente, né? E aí eu procuro plantear uma discussão em torno da compreensão de identidade que está colocada no texto, e que a gente pode também se desdobrar na questão do racismo institucional e até mesmo estrutural, após a apresentação nas nossas discussões sobre o texto. Um outro argumento, e o que eu destaco como terceiro argumento aqui, principal, é de que a construção de Itaipu responde a uma das crises de acumulação do capitalismo, de acumulação do capital, que se verifica nesse período, né, dos anos 1970, nas regiões centrais daquilo que o sociólogo norte-americano, Immanuel Wallenstein, chamou de economia mundo, né? Wallenstein discutia o desenvolvimento do capitalismo em regiões, por ele chamadas de centrais, periféricas e semiperiféricas, né? Então, aproveita um pouco o pensamento do Wallenstein, assim como aproveita do Furtado e do Marx também, para discutir essa ideia de espaço-temporalidade em vista desse episódio. Bom, à guisa de uma conclusão, né, que nem eu já esbocei anteriormente, é um convite para discussão sobre como o modelo liberal de democracia, registrado na década de 1970, no Brasil e no Paraguai, né, lembrando que no Brasil vigorava a ditadura militar, e no Paraguai também, responde, né, a reivindicações populares, ou mesmo a reivindicações tradicionais, né, de grupos razoavelmente organizados, como era, e assim como continuam sendo, os Avá-Guarani, aqui na região da fronteira trinacional, né? E como esse modelo liberal democrático responde aos imperativos do capital, atingindo não só comunidades tradicionais, como também outros grupos marginalizados e oprimidos, organizados em torno de suas identidades, além da própria classe trabalhadora, né, que é uma das dimensões ou conceitos destacados no pensamento que eu cito aqui do Marx, né. O Marx foi quem me deu um dos principais pontos de reflexão e de elaboração desse texto, a partir daquilo que ele escreve no prefácio da contribuição na sua obra, né, a contribuição à crítica da economia política, né, quando ele coloca que
a partir de determinado ponto do desenvolvimento das forças produtivas, e aí eu entendo que a instalação da usina hidrelétrica de Itaipu se insere nesse contexto, né? O tal desenvolvimento das forças produtivas provoca uma série de contradições no bojo da sociedade, né? E essas contradições assumem, inclusive, expressão jurídica, né? Que aí, no caso desse episódio, voltando a ele, pode ser lido ou interpretado enquanto uma contradição no intuito de uma reivindicação ou luta por direitos por parte dos Avá-Guarani, em vista não só da Itaipu, mas como do próprio Estado de Direito, né? E aí, encerrando essa sessão de conclusão e também encerrando essa apresentação, é que se coloca, né, nas considerações do artigo um convite, né, para o debate sobre modelos democráticos, ou sobre a construção do poder democrático e que tipo de democracia esse tipo de poder popular, né, carece. Bom, aqui estão as referências, né, que eu projeto aqui para vocês. Agora eu volto rapidamente, como eu disse, e mostrar alguns trechos das fontes. Entendeu? Aqui vocês veem essa tela do vídeo documentário que eu projeto aqui. Vocês estão visualizando comigo? Sim, estamos. Obrigado. Bom, então eu vou mostrar trechos brevíssimos, acho que menos de um minuto, só para localizar vocês diante das fontes, que eu acho interessante também trazer para o debate não só a bibliografia, o conteúdo que o artigo traz para a discussão em torno do conceito do episódio, do deslocamento indígena, mas também a dimensão que as fontes, né, apresenta para esse debate. Aqui no... Edson, a gente não está conseguindo ver nada, pelo menos eu não vejo. Não, não travou, não. Acho que ele não está conseguindo rodar o vídeo. Edson, você nos escuta? Então pode ter travado mesmo, pessoal. Talvez o Edson tenha que entrar novamente. Não sei. Bom, vocês estão me ouvindo? A gente te ouve, mas a gente não conseguiu ver nada. O slide tá. A gente só vê o slide. Então, me desculpa, só um instante. Eu vou tentar corrigir aqui a projeção das telas. Eu acho que deve ter sido esse o problema. Aqui, agora eu volto a compartilhar com vocês. É super breve, vale muito a pena para a discussão. Agora nós estamos vendo sim, Edson. Tá, eu vou aumentar aqui o volume para que vocês consigam ouvir também. A gente não consegue escutar. Entendi.
Vocês estão ouvindo? Não, a gente só vê a tela agora do Vimeo com vídeo, mas a gente não escuta. Eu acho que está com um problema de captar o áudio, né? Da gente conseguir escutar o áudio do seu computador. Tá, tudo bem. Então eu vou fazer um repasse do que eu mostraria nessa fonte, para a gente não perder tempo. Bom, nesse documentário eu separei 3 pontos. Ele está disponível no Vimeo, né? No documentário Guatarrá, produzido pela Clarissa Knoll, né? Ele está disponível gratuitamente no Vimeo, na plataforma Vimeo, vocês podem consultar. Os textos que eu tinha separado aqui para mostrar para vocês eram 3 especificamente, onde um indígena Vaguarani apresenta o significado da fronteira em vista dos direitos indígenas à territorialidade, né? E é uma discussão, uma discussão circunstanciada, né? Porque ele apresenta a fronteira em vista da perda do território por motivo da instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada, né, no que ele fala sobre fronteira, sobre isso também, né? E aí, os 2 outros textos que eu pretendia mostrar para vocês aqui, que não foi possível, é sobre a contenda, né, entre os Avá-Guarani e sobre o litígio jurídico mesmo, dos Avá-Guarani com a Itaipu, né, por conta do território. Atualmente eles foram realojados, né, mas continuam reivindicando o direito à territorialidade, porque eles entendem que o território para o qual eles foram deslocados é muito menor, não corresponde ao território reivindicado, ao território que eles entendem que seria justo, né? Então, a ação que tramita no STF tramita no intuito de indenização dos indígenas por reconhecer que existe um processo aí que não foi concluído na garantia dos direitos indígenas. Né? Então, esses 3 pontos, né, que são interessantes conferir no documentário, porque eles apresentam o discurso dos Avá-Guarani por eles mesmos, né, pelos protagonistas dessa própria história. Bom, agora eu acho que vai ser possível. Quanto tempo me sobra? Pensei que não ia demorar muito, que talvez não fosse usar os 30 minutos, mas também não quero exceder o tempo, se acontecer. Né? Edson, nos Oi. ouve? Parece que cortou um pouco o finalzinho. Se você quiser fazer uma conclusão. Tá, tudo bem. Eu vou projetar aqui rapidinho a segunda fonte, né? A segunda das principais fontes que eu uso aqui. Deixa eu localizar aqui. Tereza, tá? Vocês estão visualizando tá aqui? Escutando? O que foi, Fábio? Tá dando para visualizar. Você não tá vendo, Fábio? Então, ó, aqui é uma das principais fontes também que eu utilizo. Foi publicada no ano passado essa reportagem Edson, talvez Oi. ele tenha caído. Não, Fábio, a gente está conseguindo escutar bem o Edson e ele está transmitindo aqui. Tudo bem? Além do Vamos esperar uns minutinhos, pessoal. Peço paciência. Gente, não, eu acho que o Fábio é o único que não está escutando o Edson. Virgínia, coloca aí, por favor, que eu vi que você já está, por gentileza. O Fábio, que a gente está conseguindo ver o Edson bem e escutar bem. Talvez seja bom o Fábio entrar de novo na sala. Já estão pedindo também para compartilhar o link do documentário, se for possível, Edson. Tá, tudo bem. Eu já compartilho. Não, o Lucas já compartilhou o link ali no chat. Isso já foi. Está acontecendo alguma coisa muito engraçada mesmo, porque o Fábio acho que não está escutando. Fábio, você me escuta, Fábio? Bom, e aí, eu acho...
pode ser que a internet do Fábio esteja falhando também. Isso acontece com a minha aqui de vez em quando. Isso, continua, por favor, Edson. Então tá, vou dar continuidade aqui. Então, eu estou projetando para vocês a segunda fonte que eu destaco entre as duas como fonte principal, né? Aqui eu trabalho com uma reportagem produzida pela Amanda Audi sobre o caso de Itaipu nos anos 70, né? E aí que ela relaciona ao longo do texto a produção de fontes por parte da própria Itaipu, né? Por um departamento que foi criado à época, que ela nomeia aqui, como o Departamento de Desapropriações, né? Essas fontes que ela utiliza aqui para elaborar, para fazer essa reportagem, foram produzidas pela Comissão da Verdade, né? Essa comissão que foi organizada para o desvelamento dos crimes durante o período de ditadura militar no Brasil. E esses documentos, eles não, por algum motivo, eles não entraram no relatório final da Comissão da Verdade em sua seção estadual paranaense, né? Essas fotos aqui datam um pouco antes da inauguração da Itaipu e estão registradas com a data de julho de 1981. Estou passando aqui para vocês, mostrando um pouco as fontes, né? E aí, ao longo do texto, é interessante vocês visualizarem também, fazerem uma consulta a essa reportagem depois, se lhes interessar. Ela destaca aqui alguns depoimentos, né? Tanto da parte de Itaipu, durante esse litígio, esse conflito de interesses pelo território, né, que põe em destaque o território, quanto depoimentos dos Guarani também, né? Então, tem uma série de depoimentos muito interessantes aqui de ambas as partes. Né? E aí vale consultar também. Entre os argumentos que aparecem... Edson, tá dando eco. Gente, por favor, coloque esses microfones no silencioso, por gentileza. Muitos argumentos, além da não garantia de direitos, né, que justificaria ou justifica a reivindicação por território por parte dos Ava-Guarani, né, justifica por parte dos Ava-Guarani. Por parte da Itaipu, não justificaria, porque a Itaipu entende que já atendeu a demanda dos Guarani e que essa demanda não se justificaria nos nossos dias, né? Então, entre as fontes aqui que aparecem na reportagem, há também relatórios produzidos por esse departamento da Itaipu, no intuito de situar a empresa ou informar a empresa sobre o desalojamento, o deslocamento das populações indígenas, né? Bom, não vou fazer aqui a apresentação inteira das duas fontes, e aí já encerro essa projeção aqui, retomo a palavra com vocês. Então, bom, os slides que eu utilizei para fazer essa apresentação, já vou disponibilizar para vocês junto com os textos, né, lá na pasta do Drive que a gente usa para poder compartilhar os nossos materiais. Foi essa apresentação do texto que eu pensei em fazer para vocês, né? Eu acredito ter passado aí por tópicos centrais, assim, do artigo. Quis destacar um pouco as fontes, ao menos as principais que eu usei, além da bibliografia, que eu cito nessa apresentação. E o episódio, né, da luta por território ou pelo direito à territorialidade por parte dos indígenas Ava-Guarani em vista do conflito de interesses, né, dos Guarani com a Itaipu. E como o conceito de espaço-temporalidade responde ou pode responder, como ele pode ser útil para a análise de um território, de uma região que se destaca pelo seu caráter transnacional, né? Ou seja, aí envolve não só a mobilidade ou as migrações, se pudermos dizer assim, Guarani, como também o Estado de Direito, como também o regime democrático que procurou implantar a empresa, a revelia de decisões das próprias comunidades afetadas, nesse caso específico do Guarani, né, aqui na região da Tríplice Fronteira, e como isso se desenrola ao longo do tempo, né? Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar do texto. Eu espero que tenha sido uma apresentação
suficiente para a gente fazer aí uma conversa sobre conceito, sobre episódio, sobre esse assunto e sobre o que mais interessar a vocês. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção de vocês também. E eu passo a palavra para vocês agora. Eu não sei se o Fábio já voltou, queria te agradecer. Você falou que vai compartilhar com a gente, né, no Drive lá, mas será que você poderia compartilhar aqui dentro também no chat? Porque tem gente agora, a gente teve o problema de não poder transmitir o encontro, e aí esses desencontros técnicos, digamos, seria interessante ter acesso ao material aqui. Pode, vou compartilhar agora mesmo. Tá, o Lucas também mandou o link do documentário, que era uma pergunta do Hector. Gente, tanto eu quanto o Fábio já insistimos aqui para as inscrições. O bom desse tema do Edson é que ele é um tema que é caro para todos nós, né? Porque qualquer pessoa que já viveu na Tríplice Fronteira tem um interesse natural por esse tema, imagino. Além disso, todos nós lemos o texto do Edson com antecedência. Então, nós podemos aí, né, pensar sobre ele, etc. Então, por gentileza, se inscrevam para poder conversar com ele, né, para a gente poder conversar aqui entre nós. Nos encontros anteriores, normalmente eu, Fábio ou Pablo, nos inscrevíamos para começar, né, para dar digamos, o tom aí do começo da conversa, mas seria interessante a gente inverter isso, porque senão ficam sempre os professores também ocupando esses espaços. Então, por favor, vamos lá, inscrições aqui do lado. Fábio, você já está aí? Ah, você voltou, né? Isso, eu voltei. Eu queria agradecer também ao Edson, né, pela exposição. Só dizer, né, pedir desculpa, eu tive um pequeno problema, eu caí uns 2 minutos, mas eu consegui acompanhar. E aí também mencionar, né, que eu esqueci de mencionar uma instituição importante, que é parceira nossa também, que é a PUC do Rio. Então também fazer um agradecimento à PUC do Rio aí, que é uma parceira nossa, inclusive na última reunião que nós tivemos, era um discente que faz doutorado lá, o Lucas Guerra, né, que nos apresentou no nosso grupo, tem a Nanda também que já apresentou, então eu tinha me esquecido de mencionar. Então, agora que nós já temos inscrições, eu peço para que cada um tente falar entre 3 e 5 minutos máximo, para que não fique muito longo. Mas aqui, pelo que nós temos, primeiro é a Ananda, depois a Virgínia e depois a Letícia. Então, eu passo a palavra para a Ananda. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Porque minha internet está muito ruim. Ouvindo. Eu vou começar a falar aqui, aí se travar eu digito no chat. Mas, primeiro, eu queria falar que eu gostei muito do seu texto, Edson. Eu achei ele muito bom, realmente, e me lembrou um texto que eu escrevi também quando eu fazia o NILA na graduação, sobre esse mesmo assunto, em que eu foquei muito mais na parte ambiental. E aí, na época eu não pensei nisso, pensei agora que nesses debates sobre racismo ambiental. E como essas populações vulnerabilizadas são cada vez mais afastadas dos seus sítios arqueológicos ou da sua cultura que está ali naquele espaço em nome de um desenvolvimentismo que não abarca essas pessoas, na verdade abarca pouquíssimas pessoas. E aí teve uma parte do texto que eu estava lendo e eu fiquei pensando muito nesse debate sobre temporalidade mesmo, e como ele é colocado que os povos indígenas, assim como os povos negros quilombolas, são parados no tempo. E como isso faz com que a identidade desses povos seja ameaçada o tempo todo, uma vez que, se você não é parado no tempo, se você não está primitivo, como essa linguagem moderna diria, você não é mais indígena. E é o caso dos povos mestiços, né? É o caso de povos indígenas que moram nas cidades, é o caso de quilombolas. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, relacionando com essa parte de racismo ambiental, que apesar de ser um tema novo, um tema não, na verdade um conceito novo, não é um tema novo, né? Já muito trabalhado em vários outros textos. Enfim, era isso, obrigada. Edson, você prefere um bloco de perguntas ou cada uma por vez? Em bloco, que aí eu consigo articular as questões.
Perfeito. Então passaremos a Virgínia. Me ouve? Edson, eu acho que vou ser bem mais breve do que 3 minutos, como o professor pediu. Na verdade, eu sei que artigo, geralmente, a gente faz uns recortes, mas eu achei muito legal você ter citado Wallerstein. Então, eu queria te perguntar para você relacionar, abordar um pouco mais profundamente como que você relacionou o conceito de espaço-temporalidade com os conceitos wallersteinianos, especialmente de sistema mundo, se você puder colocar isso. Você falou um pouco de centro e periferia no artigo, mas já que a gente está numa reunião, se você puder elaborar um pouco mais. Obrigada, gente. Obrigado, Virgínia. Eu passo a palavra à Letícia. Boa noite, todo mundo está me ouvindo? Beleza. Edson, eu primeiro parabenizar, porque eu gostei bastante do seu texto, principalmente das imagens, eu não sabia nem um pouco dessa história, assim, então, para mim foi muito bom, né, poder ler seu texto, e, na verdade, seria mais, assim, dúvida que eu fiquei quando eu estava lendo. Eu queria saber, não sei, lógico que você tem esse espaço temporal diferente, mas eu gostaria de saber sobre o governo progressista. Se você poderia falar um pouquinho mais para a gente como que foi tratada essa questão, né? Foi um apagamento dessa memória, né? Porque essas fotos, elas não entraram nessa comissão da verdade, pelo que eu entendi, né? Elas simplesmente ficaram nessa reportagem da Intercept. E outra questão também, que eu queria te perguntar, se você já chegou a ler um texto que é do professor Pablo, com o professor Volney, sobre desenvolvimento econômico e ou bem viver. Esse texto eu acho que seria muito legal, é que eu não vi mesmo nas referências, seria muito legal se você pudesse se referenciar nele também, porque aí você vai abordar um pouquinho mais essa questão do bem viver e como realmente esse desenvolvimento que colocaram para a gente, ele não faz sentido nenhum para a cosmovisão dos povos originários e tudo mais. É mais isso, gente. Obrigada. Obrigado, Letícia. E agora eu passo a palavra para a Débora, e aí eu acho que a gente pode fechar esse primeiro bloco. Boa noite. Eu sou novata, né, assim, no grupo, sou da nutrição, uma área um pouquinho diferente do que a maioria de vocês estudam, e estava me situando, esse texto seu, Edson, me fez sentir bem situada, assim, me sentir bem mais em casa, consegui fazer várias pontes, né, com a segurança alimentar, com o quanto que foi se perdendo também com a perda de territórios, né, dos povos originários. E você comentou um pouquinho, né, que com a Itaipu vieram também mais latifúndios aqui para a região. E também a questão do quanto o Estado deu aval, né, assim, o quanto o Estado fez parte, né, desse processo, né, o Estado geralmente não está na contramão, né, da perda de direitos. Enfim, se pudesse comentar um pouquinho nesses pontos, obrigada. Edson, eu passo a palavra a você, então. Obrigado, Fábio. Bom, obrigado, Ananda, Virgínia, Letícia e Débora. Eu vou procurar responder as questões de vocês, talvez não na ordem em que vocês falaram, tudo bem assim? Bom, a questão do Estado, né, em relação à garantia de direitos. Esse artigo elabora a partir de um contexto histórico que se dá durante o regime de ditadura militar, né? Esse livro, que eu não consegui digitalizar, mas que eu tenho aqui, do Celso Furtado, ele é um conjunto de ensaios chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico. Foi uma das principais bibliografias que eu usei para poder pensar essa relação do Estado com o desenvolvimento, né? E o Furtado, ele tem uma crítica interessante com relação a essa dimensão do Estado no desenvolvimento, né? Ele fala, olha, as regiões periféricas demandam uma atuação do Estado, né, como coordenador do desenvolvimento, o que os regimes da ditadura militar, especificamente o regime brasileiro de ditadura militar, nesse período, na década de 70, nas suas propagandas, né, que a construção da Itaipu foi noticiada em TV aberta na época, né, foi noticiada em jornais, foi popularizada nesse período, na década de 70, né, e como um grande feito do governo brasileiro.
né? Então, a ideia de desenvolvimento, capitaneada aí pelo regime de ditadura militar, tinha vistas a um crescimento econômico criticado pelo Celso Furtado nesse livro, né? O Celso Furtado diz, veja, desenvolvimento econômico que não considera a distribuição de riquezas não é crescimento econômico de fato, não é desenvolvimento, não se traduz em um crescimento econômico que não se traduz em desenvolvimento. Né? E aí eu acho que essa crítica do Furtado, ele nos dá matéria para pensar bastante com relação à atuação do Estado em vista desse sentido de desenvolvimento, né? Aí a Letícia, essa questão bem lembrada da relação do Estado com o desenvolvimento, que a Débora traz, tem uma relação com o que a Letícia colocou, né? Que é bom, o progressismo, né? Como é que fica o progressismo nesse contexto? E a Letícia traz isso para a atualidade de uma das fontes, que é a reportagem de Intercept, né? Então, se o governo progressista era, né, durante a atuação da Comissão da Verdade, nos anos 2000, no início dos anos 2000, segunda década dos anos 2000, que tipo era o governo militar? Era um governo progressista também, porque pautado pelo desenvolvimento, né? Ou seja, o que reúne aí os tipos de governo? Eu posso chamar o governo no início dos anos 2000 no Brasil de progressista, assim como eu poderia chamar o governo na ditadura militar de progressista também, dessa perspectiva econômica? Bom, acho que o Furtado, ele também pode ser retomado para essa discussão sobre desenvolvimento ou sobre desenvolvimentismo, né? Acho que essa é uma questão espinhosa, inclusive, para as sensibilidades políticas, né? Porque os debates sobre progressismo, eles, às vezes, não muito claramente, estão falando de duas acepções de progressismo. Uma acepção econômica, né, que destaca aí a acumulação de capital, crescimento econômico, principalmente crescimento econômico, e uma outra dimensão política, que é a relação do regime com a democracia, né? E aí eu acho que esse critério do progressismo organizado nessas duas dimensões, política e econômica, pode facilitar a nossa reflexão sobre o que define o progressismo, né? Se a gente pensar na dimensão econômica do progressismo, o crescimento econômico na ditadura militar, que não se traduziu em distribuição de renda, foi um crescimento econômico substancialmente distinto do crescimento econômico dos anos 2000, durante os governos progressistas de esquerda, né? Porque os programas de transferência de renda, né, capitaneado pelos governos de esquerda, em especial esse governo do Brasil, ele se orientou pelo combate à fome, se orientou pelo combate à redução das desigualdades, se orientou pelo combate às assimetrias sociais, né? Embora seja possível discutir também em que medida ele alcançou aquilo que ele procurou defender. Embora seja possível discutir também se houve, de fato, redução das desigualdades, como planejou, como pretendia fazer os governos progressistas de esquerda, nesse período, né, em que a reportagem da Amanda Audi foi produzida. Então, essa questão da Letícia também é muito interessante para pensar o que é progressismo político, o que é progressismo econômico, né, e como se organizam a relação desses governos progressistas diante das demandas sociais, especificamente as demandas populares, né, de grupos marginalizados, oprimidos, como é o Zaba-Guarani. A relação do que a Virginia coloca, né, do assunto com o conceito e o pensamento do Wallenstein. O Wallenstein tem outros conceitos, além do sistema mundo, né? Eu acredito que a ideia de economia mundo que ele planteia num dos livros que eu usei para as referências. Eu estou escutando. Bom, eu acho que a ideia de economia mundo, né, ela se relaciona precisamente não só com o contexto, né, do deslocamento das populações guarani. A gente pode dizer que foi um deslocamento forçado, né, porque se pudessem incidir sobre o processo decisório, a gente pode acreditar que os guarani provavelmente não sairiam do território de onde tiveram que sair para a instalação da empresa, né? Então, a ideia de economia mundo, né, como no pensamento do Wallenstein, dialoga bastante com a construção do espaço, que o conceito de espaço-temporalidade procura discutir, né?
Então, aí, não só o Wallenstein, como o Milton Santos, né? O Wallenstein, ele colabora no intuito de recuperar a dimensão histórica desse processo de produção do espaço. O Milton Santos, uma dimensão mais geográfica, digamos assim, né? O Wallenstein, no intuito de que a economia mundo que se registra nesse território da tríplice fronteira, ou da fronteira trinacional, ele está precedido por uma maneira de pensar a modernidade, está precedido por uma maneira de pensar o desenvolvimento, que é uma das palavras que aparecem no artigo, né? Que coloca a propriedade privada, o modo de produção capitalista, no centro das suas preocupações, no centro da sua orientação de produção da história, né? Então, uma economia mundo que é clara e objetivamente capitalista, que requer a propriedade privada dos meios de produção, que requer o não reconhecimento das identidades tradicionais, e com identidade aqui, eu não quero dizer simplesmente o nome, né? Eu acho que identidade e os debates sobre identidade não se reduzem a qualquer tipo de nominalismo. A identidade aqui quer dizer a cultura que esses povos produzem, reproduzem, a cultura que eles representam, a relação que eles têm com o espaço, com a vida em sentido amplo, não só a vida humana, mas com a vida animal, a vida vegetal, a relação com a terra, né? Vocês podem ver que em uma das fontes principais, como por exemplo o documentário da Clarissa Knoll, um dos depoentes, né, um dos depoimentos por parte dos Guarani é de que um dos prejuízos não é só a perda do espaço, né, mas é a perda da memória, porque a produção do Lago de Itaipu tornou impossível, inviável para todo sempre, né, para o resto do tempo, né, a reverência dos mortos, dos seus antepassados que estavam enterrados ali, né. Então, aí tem impactos de todos os tipos, né, não só no direito à territorialidade, como o direito à memória também, como o direito à identidade. Então, existem aspectos muito diferentes aí envolvidos nesse tema, nessa questão, nesse problema, que não foram abordados no espaço do artigo, porque o propósito do artigo é discutir a relação da luta social, podemos dizer assim, com o regime político, e com o destaque para a produção do espaço em seus aspectos aí territorial e temporal, né? Eu acho que uma das contribuições desse conceito, que não é meu, né, mas que foi aí inspirado numa discussão, num debate possível, entre outros, com o texto do Uribe, do Adolfo Izquierdo Uribe, no que o conceito pode servir para discutir a questão do racismo estrutural e a construção do racismo ligado às lutas não só dos povos Guarani, como os povos tradicionais em geral, né, em defesa de suas identidades. A questão do direito ambiental aparece aí como uma questão chave, né, porque os povos indígenas, eles são, de fato, povos que guardam o território, têm uma relação com a terra e com a natureza muito diferente das sociedades ocidentais e muito diferente de nós aqui, né, urbanizados, vamos dizer assim, embora nem todo indígena guarani seja aldeado ou aquele que vive exclusivamente no campo, né. Então, aí tem uma discussão posta com relação ao modelo de desenvolvimento, com relação ao modo de produção capitalista que requer desapropriação da terra, né, quer seja para a instalação de uma Itaipu, quer seja em nome dos interesses de desenvolvimento ligado ao agronegócio, né, por exemplo, que se relacionam com uma determinada compreensão que foi registrada, inclusive, nos processos jurídicos, né, em torno dessa luta por direitos, né. Vocês podem ver que ao longo do artigo aparecem alguns textos onde a discussão bom, mas eles são de fato indígenas, mas me parecem, uma das fontes menciona, mas me parecem mestiços, porque indígenas, segundo eles, nas fontes, né, não tem bigode. Indígenas não respondem àquele estereótipo, né, de estar sempre com um cocá sobre a cabeça, de andar sempre nu e de ter uma fisionomia padrão, né. Então, a ideia de um indígena cristalizado no tempo, né, de um indígena que se tenta integrar por qualquer maneira ao modelo urbano, ao modelo ocidental ou moderno de vida, né,
aparece nas fontes, inclusive, né? Numa atualização dessas fontes, vocês vão ver em reportagens recentes, aparece que uma das justificativas da Itaipu em recusar-se a indenizar hoje os Guarani é de que os Guarani receberam já o território, que é aquele onde eles estão, não se discute se é suficiente ou se é justo, que os Guarani receberam, segundo eles, casas e condições sanitárias de habitação e de saúde muito superiores àquelas em que eles viviam. Então, veja, julgar como condições superiores essa de habitação construída nos padrões de alvenaria, muito semelhantes, se não idênticos aos padrões de urbanidade, julgar esse padrão evidente na economia mundo capitalista, como diz o Wallenstein, como superior ao padrão e aos modos de vida registrados nas culturas tradicionais, quer seja quilombolas ou indígenas Guarani, demonstra não só uma hierarquização nos valores de reconhecimento das identidades, né? Mas como também a prática do racismo institucional manifesto aí nesses documentos em que procura-se recusar a garantia dos direitos indígenas sob a justificativa de que eles não seriam indígenas, como se a identidade indígena fosse uma identidade cristalizada, como se houvesse qualquer tipo de identidade que fosse pura, né? E aí se recorre à ideia de mestiço para poder justificar a negação da identidade e do reconhecimento dos direitos guarani. Bom, eu procurei envolver todas as questões de vocês aí. Não sei se eu respondi de maneira satisfatória ou não. E passo a palavra de novo para vocês. Temos mais 2 inscritos, Guilherme e Henrique. Mas então poderia o Guilherme ir falando, depois o Henrique fala, e se mais alguém quiser se inscrever, a gente pode abrir para mais umas 2 perguntas e aí para as considerações finais, ok? Mas então eu passo a palavra para o Guilherme. Beleza.